Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá voltando aqui meio ano depois do último vídeo pra atualizar tudo que mudou na nossa vida, especialmente na vida do Pedro, depois do diagnóstico do autismo. Pra quem quiser saber como foi que o Pedro descobriu que estava no espectro, como é que foi toda essa questão também do diagnóstico do TDAH que veio junto, a gente fez um vídeo só falando sobre isso, sobre todo o processo, como a gente começou a suspeitar, como foi pra eu cobrar o Pedro de atrás e toda essa questão. E nesse vídeo, inclusive, vou tentar seguir o conselho de vocês e deixar o Pedro falar mais, Sim. porque reclamaram que eu falei muito no último vídeo. Foi nada, pô. Inclusive, eu sei que muita gente tem curiosidade sobre a avaliação em si e, no momento, eu estou passando por ela para confirmar um provável TDAH. Então, se você tem alguma curiosidade ou dúvida sobre a avaliação em si com o neuropsicóloga, pode deixar nos comentários, porque eu vou fazer um vídeo também mais pra frente quando eu terminar o meu processo. Queria começar já por uma pergunta da Daisy para deixar uma coisa clara, que ela perguntou se nós dois estamos no espectro, mas até onde a gente sabe, não, né? Talvez, não sabemos. Demorei um pouquinho pra me acostumar. Eu acho que a Alice não está. Acho muito pouco provável. Acho pouco provável, exatamente. Agora, tem algo ali. Só não sabemos dizer exatamente o que é. E assim, Mas pode... todos os meus especialistas, todos os profissionais que me acompanham acreditam 100% que é só um TDAH padrão ali. E mesmo assim, mesmo com o laudo, pode ser que o laudo também esteja errado ou não seja 100% assertivo, de qualquer forma. Então, assim, não é apenas um pedaço de papel, claro que feito por profissional, que vai realmente apontar se tem ou não tem algo. Às vezes precisa ser feito um estudo mais aprofundado sobre o caso. Assim como às vezes você pode ter sinais, sintomas e questões que estão dentro de alguma neurodivergência, mas não receber um diagnóstico, porque para existir um diagnóstico, uma coisa muito importante, tanto para o autismo quanto para o TDAH, é que isso precisa prejudicar a sua rotina, prejudicar a sua vida. Você precisa conseguir mostrar para o profissional que isso realmente te atrapalhou a sua existência. Então, é por isso que é um pouco revoltante quando as pessoas veem o vídeo do Pedro e falam: nossa, ele parece ótimo, ele não tem como ser autista, mas você não sabe como ele foi prejudicado na vida dele pra opinar isso, se o especialista falou que foi. São pequenas coisas, na verdade, assim, mesmo que uma pessoa não aparente passar por dificuldades, não quer dizer que a vida dela seja as minhas mil maravilhas. Assim, minha vida é muito boa, realmente é muito boa. Mas eu sinto muita dificuldade em pequenos aspectos na minha rotina, digamos assim, no trabalho, na vida social, tudo. Inclusive, falando disso da vida social, é muito injusto querer analisar a sociabilidade do Pedro quando ele tá gravando um vídeo comigo, a pessoa com quem ele mora há anos. E não é só porque ele consegue falar numa câmera que quer dizer se a gente sair com ele na rua é super tranquilo pra ele socializar com outras pessoas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato, é bem diferente. Inclusive, teve um comentário da Juliana Moraes no último vídeo que eu acho que ilustra muito bem isso também, que ela fala que durante a avaliação diagnóstica dela, o que mais importou pra ela foi o psiquiatra e a neuropsicóloga esclarecerem pra ela que a diferença entre entender o que é o seu jeitinho e o que é realmente um transtorno é o prejuízo. Essa palavra que eu queria antes e não tava achando. O transtorno sempre vem com um prejuízo. E esse prejuízo também pro autismo, ele tem que existir desde a infância. E aí, a partir do momento em que tu tem o diagnóstico, você consegue aprender a lidar melhor com ele e viver melhor com isso. Uma das principais diferenças que eu senti é que ficou muito mais fácil de eu aplicar metodologias ou tentativas de melhorar a minha rotina. Então, assim, eu vejo que tal tópico tende a funcionar ou tal método tende a funcionar com pessoas que estão no espectro, vou aplicar para ver se funciona para mim, já que eu também estou no espectro. E algumas coisas funcionam, outras não, mas ficou muito mais fácil de decidir como abordar as dificuldades que eu tenho. E curiosamente também foi nesse processo do Pedro que a gente começou a pesquisar mais sobre o assunto, todas as neurodivergências no geral, e que a gente acabou cruzando com conteúdo que fez eu me identificar muito. E foi a partir daí do Pedro me cobrar que eu comecei a falar: pera, talvez o meu jeitinho também não seja só um jeitinho, seja também um transtorno, né? Veremos. Inclusive, eu comentei antes, mas deixando claro aqui, porque às vezes fica dúvida nos outros vídeos, apesar de que quando o Pedro fez a avaliação com a neuropsicóloga, ela não fechou o diagnóstico do TDAH, ela deixou em aberto, o psiquiatra do Pedro fechou. Então ele oficialmente tem o laudo, né, dos dois CIDs, tanto TDAH quanto autismo, porque apesar de serem coisas similares e ele ter sintomas similares nos dois espectros, ele tá também dentro da neurodivergência do TDAH e eu que convivo com ele, convivo bem com isso. Uma pergunta interessante, que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, é: qual foi o tratamento seguido depois do laudo? Nenhum. Eu continuei com a minha terapia, com a minha psicóloga, eu continuei com a minha terapia medicinal. O seu acompanhamento psiquiátrico? O meu acompanhamento psiquiátrico, então eu tomo medicamento para ansiedade e para depressão.
Já tomava antes? Já tomava antes, continuei tomando, eu já mudei de remédio, mas não foi por causa do laudo em específico. Eu apenas encontrei um remédio diferente para mim, que funciona um pouco melhor. E continuou tudo igual, apenas com aquelas diferenças de ficar mais fácil de decidir como abordar as dificuldades. Eu comecei a correr mais atrás de informações do tipo, beleza, que benefícios que eu tenho já por ser uma pessoa PCD, é certo? Uhum. Okay. Por ser uma pessoa PCD. Porque pra quem não sabe, o autista entra dentro dos direitos de uma pessoa PCD. Então, alguns direitos que a pessoa PCD tem, o autista também tem. Exato. Então, eu consigo meia entrada pra muita coisa. É engraçado que com a TDAH, eles esquecem de contar que a gente foi no cinema semana passada e o Pedro chegou com a carteirinha estudante e TDAH de novo, né? Ele não viu que a carteirinha tinha vencido há um ano. E aí o moço ficou tipo, essa carteirinha... Ele só de olhar a carteirinha, a cor da carteirinha, falou, essa carteirinha não vale mais. E aí o Pedro tava indo comprar o ingresso inteiro e eu que chamei o Pedro e falei, amor, você é autista. E aí o moço falou assim, se tu tiver o laudo, vale a meia ainda, sabe? Então, uma coisa que eu adotei, como eu não tenho uma carteirinha em específico ainda, eu até vou correr atrás de realmente se tem um documento que é válido realmente como laudo. No SUS existe uma carteirinha de identificação do autista. Isso. Como eu ainda não tenho essa carteirinha, o que eu adotei foi andar realmente com um papelzinho impresso, que é o laudo. Não é o livrinho completo da neuropsicóloga. É só o papel do psiquiatra escrito. É um papel do meu ele psiquiatra dizendo autismo. E isso já é válido para entrar, para tu apresentar como documento e falar, pô, aqui, ó, esse é o comprovante que realmente eu sou uma pessoa PCD. Eu sei que eu tenho uma grande quantidade de direitos que eu ainda não aproveito. Tipo, a gente nunca usou fila preferencial, por exemplo. Mas assim, no dia a dia, cara, facilita muito, principalmente nesses momentos de crise. E é muito bom saber que se eu realmente precisar desses direitos, dessas facilidades, felicitações, ou cálice, é bom saber que se precisar eu tenho acesso a isso. Eu acho interessante até pontuar que, eu não sei se eu falei sobre isso no último vídeo, mas quando a gente começou a conversar sobre isso, de o Pedro ter esses direitos, eu fui conversar com uma amiga minha que é mãe de autista e que, enfim, convive com isso há quase 20 anos e eu fui desabafar com ela. Tipo, eu não sei se eu acho justo o Pedro, que viveu aqui 27 anos normalmente, a gente não falou sobre isso, não, o Pedro recebeu o diagnóstico com 27, certo? Exato. E que até então a gente só foi buscar o diagnóstico TDAH, a gente nem suspeitava, apesar de que não surpreendeu, né, o autismo tá ali também. Mas eu falei pra minha amiga, tipo, poxa, se 27 anos o Pedro sobreviveu sem uma fila preferencial, por que é justo ele ter direito agora? E é aquela questão que a gente falou do prejuízo, né? Pra uma pessoa autista, às vezes, tu ter que enfrentar uma fila de horas, você ter que passar por uma situação que não era necessário, pode causar uma crise que vai atrapalhar o dia da pessoa, a pessoa não vai conseguir trabalhar, a pessoa não vai conseguir ser funcional no restante do dia. Então, assim, essa questão de a gente aprender a entender os limites, que até então, às vezes, a gente estava extrapolando para conseguir viver em sociedade, dentro de uma sociedade neurotípica, e entender que existe sim essa limitação, existe sim esse prejuízo, e como o Pedro falou, às vezes a gente não vê necessidade, a gente não usa desses benefícios, mas quando a gente vê que pode ser necessário, como por exemplo no hospital, que é um ambiente muito barulhento, muito ansiogênico, a gente pode usar esse direito. Então é interessante. E eu sinto que pra mim, o que eu mais senti diferença no Pedro a partir do laudo foi que tu teve muito mais facilidade de botar limites. Sim. De dizer não pras coisas. Eu me respeito muito mais agora em saber que, beleza, tem certas coisas que está tudo bem eu declarar que eu não me sinto confortável em fazer. Não é a mesma coisa que usar como desculpa. É mais tu chegar pra pessoa e falar, olha, eu funciono dessa forma X e essas coisas aqui me deixam bem desconfortáveis. Isso dá pra fazer também sem ter um laudo. Sim. Beleza, funciona perfeitamente. Tu não precisa ser uma pessoa PCD, no espectro, qualquer... Pra respeitar os seus próprios limites. Exato. Né? Tu pode chegar e falar, cara, esse aqui é o meu limite e eu gostaria que você respeitasse. Não? Sim, beleza. No caso de uma pessoa como eu, que é agora um autista, sempre fui na verdade, mas agora eu me entendo como um autista, é muito mais fácil de eu entender essas limitações e fica muito mais fácil de eu chegar e esclarecer elas e falar, olha, esse é até aqui onde eu vou. E tá tudo bem ceder em algumas ocasiões, mas tem certas ocasiões que eu preciso que as pessoas entendam que isso está fora de alcance para mim. Às vezes não é nem uma questão de eu não querer, mas também uma questão de eu não conseguir fazer e estar tudo bem com isso, sabe? E às vezes são coisas muito básicas, tipo, antes eu chamava o Pedro pra um rolê,
ele sentia muita necessidade de me acompanhar, se ele não queria ir, ele tinha que arranjar uma desculpa. E eu nunca esqueço, a primeira vez, logo depois que o Pedro recebeu o que ele olhou e falou, eu não quero. E eu fiquei tão feliz, porque tu não conseguia fazer isso antes. Só chegar e falar, não quero. E agora o Pedro consegue muito bem, tipo, olhar e falar, cara, não quero estar nesse rolê, não me sinto confortável nesse espaço com muitas pessoas. E antes, é como tu falou, a gente pode respeitar nossos limites, independente de a gente ter um diagnóstico ou não. Mas quando a gente tem ali um papel atestando que realmente nosso cérebro funciona diferente, parece que a gente consegue se respeitar melhor, né? Ajuda muito a fazer a ficha cair. Então, tu passa a se enxergar diferente. Não... Diferente é uma palavra delicada. Assim. Acho que se enxergar melhor, né? Tu de uma forma mais completa. a se entender melhor. Parece que tu coloca ali... Sabe quando tu faz um óculos novo, pra quem sofre que nem eu, e o mundo fica mais claro? É basicamente isso, olhando pro espelho. Então tu entende melhor o que é aquela pessoa que tá ali no espelho. Tu entende a limitação, tu entende a dor, tu entende os limites que a pessoa impõe. E tá tudo bem, tu aprende a aceitar. E isso vale também para quem convive como eu, porque assim, eu mencionei no outro vídeo, né, que uma das grandes questões que eu tinha, por exemplo, divisão de tarefas da casa. E às vezes o Pedro esquecia com muita frequência, até hoje o Pedro esquece com muita frequência, eu peço uma coisa, ou às vezes até a coisa tá na frente do Pedro, ele não vê. E por mais que eu mesma sempre suspeitei do Pedro ter TDAH, vir um médico e confirmar que sim, o cérebro dele funciona diferente, fica mais fácil eu ter paciência pra quando... Como assim você não enxergou que tem uma roupa, um varal no meio da sala e você não tirou essa roupa? Porque eu consigo respirar e pensar, existe provas concretas de que realmente ele tem dificuldade de enxergar esse varal no meio da sala. E aí fica mais fácil da nossa convivência mesmo e de como a gente se relaciona pra... Fica mais fácil pra nós dois mesmos. A Cintia até tinha dado uma dica ótima no outro vídeo, mas eu ri. Porque assim, a dica é boa, só que a dica foi... Ai, Pedro, coloca as coisas na Google Agenda. Gente, a agenda do Pedro no Google Agenda tem centenas de coisas. Mas eu não sei por que ele tem. Tu olha a tua agenda? Sim, eu olho. Eu tinha um costume de olhar mais, assim, antigamente. Hoje em dia, não. Porque o que aconteceu? Eu passei a me sentir muito sobrecarregado com a quantidade de coisas que tinha na minha agenda. O Pedro botou, tipo assim, na agenda, lavar louça, almoçar, aspirar o chão. Tudo. Mas ele aspira o chão todo dia? Não, por isso que eu acho muito curioso. A agenda só tá lá pra deixar sobrecarregado. E assim, eu vi que não era simplesmente colocar na minha agenda que ia me fazer realmente executar aquilo lá. Então eu falei, cara, se tá me deixando desconfortável isso aqui, eu vou mudar. Eu mudei a minha agenda, agora tá limpíssima, assim. E eu continuo não fazendo coisas, eu continuo esquecendo, mas agora eu não me sinto mais mal, porque agora eu não abro a minha agenda e vejo um monte de coisa que eu deixei de fazer. E sim, eu uso ela realmente para ocasiões muito importantes. Compromissos, tipo, né? Compromissos, a consulta médica ou alguma ocasião especial, tipo uma festa, um aniversário, um evento. E realmente funciona perfeitamente. E se eu sentir a necessidade de eu preciso fazer isso aqui todo dia, talvez a agenda funcione, talvez não. É algo que eu preciso testar realmente para ver se vai funcionar. E eu acho que interessante é isso, é tu testar o que funciona pra você. Tipo, a Cintia, ela deu várias dicas além do Google Agenda, mas foi antes que ela citou, mas ela falou que pra ela o que funciona é botar papel pela casa. Já eu, por exemplo, eu tava conversando com umas amigas essa semana que elas usam agenda de papel. Pra mim, tem que ser no celular. Por quê? Porque o negócio tem que apitar na minha tela. Tem que apitar na minha tela e aparecer na minha tela me obrigando a fazer, ou um outro exemplo que a Cintia deu, a gente usa muito, que é a Alexa, né? Que é pedir pra Alexa, porque assim, quando a Alexa grita pela casa e tu tem que ir até ela pra pedir pra ela parar, tu vai ter já saído do lugar que tu tá e tu vai resolver essa coisa. Então é encontrar o que funciona pra você. Até a própria Cintia, a Cintia deixou muitos comentários muito bons. E um que ela trouxe também, que fala um pouco sobre aquilo que a gente comentou antes, de por que né, pessoas autistas, pessoas no espectro têm esses benefícios, é que ela fala que tem algumas coisas que estragam o dia dela e tiram a energia dela no nível que ela precisa dormir, tipo, a tarde inteira pra se recuperar, pra conseguir viver normalmente. E eu acho que essa é uma das questões que as pessoas talvez não compreendam tanto sobre as pessoas que estão no espectro, que é isso, né? Às vezes fazer coisas muito cotidianas desgastam muito e consomem muita energia. Então é por isso que existem esses privilégios, como muitas pessoas chamam, mas é pra garantir que essas pessoas consigam manter uma vida em sociedade, levando em consideração todas as cobranças que existem no nosso entorno, né? E tem uma coisa que é uma questão muito interessante que a gente não pesquisou tanto sobre, mas eu acho que é interessante comentar, que duas pessoas falaram sobre a conexão de estar no espectro, até às vezes o próprio TDAH, e o funcionamento do metabolismo. Que às vezes prestar atenção na alimentação e ir atrás de uma alimentação mais específica para isso é muito interessante nesses casos e pode ajudar. O que me deixa um pouco triste, porque eu já tenho uma alimentação muito restrita. Mas faz bastante diferença no meu caso. Eu vejo que
Agora que eu me alimento de uma forma muito melhor, de uma maneira muito mais saudável. Não é exemplar, mas é muito melhor do que com o que eu estava acostumado antigamente. A minha vida ficou muito mais fácil, eu tenho mais energia, eu tenho mais disposição. Agora eu durmo no horário melhor e, cara, o sono... Faz diferença em tudo, né? Pra faz todo mundo. diferença em tudo, pra todo mundo, mas, cara, pra mim, a minha vida mudou muito, assim. E, claro, desde sempre eu tive pessoas falando, tu precisa dormir mais cedo, tu precisa dormir mais cedo, acordar cedo, fazer isso, fazer aquilo. E era difícil, realmente, adotar isso. E ainda é realmente difícil mudar de um momento para outro. Assim. Mas já mudou bastante. Quando a gente foi morar juntos, tinha várias vezes que você ia dormir 2 da manhã e hoje em dia isso não acontece mais. Sim, o que foi realmente algo que mudou muito é a questão da rotina do trabalho. O trabalho, ele me faz muito bem. Ter a rotina mais estrita, né? Eu preciso me comprometer a tal horário estar naquele lugar. E isso me ajuda muito, porque eu moldo todo o meu dia ao redor disso. E isso faz com que funcione de uma maneira mais agradável para mim. Então, eu como nos horários adequados, nem sempre. Eu durmo num horário bom, em que eu realmente chego 10 horas da noite, 11 horas eu tô cansado e eu durmo e acordo no horário bom. E beleza, às vezes eu dou uma pisada na bola, assim, só que tá tudo bem. Mesmo assim, mesmo pisando na bola, cara, é muito melhor do que era antes. É muito melhor do que dormir até 3 horas da tarde e ficar acordado até as 5 da manhã. A única coisa que a gente precisa melhorar um pouco ainda desse lado aqui é o exercício físico. Que também ajuda muito. Estamos indo, estamos progredindo, mas eu ainda preciso arrastar o Pedro pra academia às vezes. E eu acho que a gente tem que lembrar também que pra uma pessoa ser considerada autista, ela precisa necessitar de um certo nível de suporte. O do Pedro é baixíssimo, mas fica muito claro pra mim o quanto muitas vezes, se não for eu chegar e lembrar ele, tipo, oi, você não comeu nada hoje à tarde? Ele não percebe. Ou, por exemplo, a situação do cinema, né, que precisou eu estar lá pra lembrar que, tipo, oi, você precisa lembrar de olhar sua carteirinha se ela tá vencendo e, oi, você é autista, então você tem direito ainda à minha entrada? Exato. Então é isso, assim, eu acho que também você se relacionar com uma pessoa que tá no espectro é você ter consciência de que você vai ter que ser o suporte dessa pessoa também em vários momentos. E é por isso que eu já falei no outro vídeo e repito nesse vídeo, que quando você é alguém que vive, né, mora com alguém autista, seja parceiro romântico, amigo, etc., você precisa fazer terapia também, pra lidar também com a questão de as demandas que vêm também pra você, não só por ele ser autista, mas por TDAH também, e aí eu sendo TDAH também provavelmente, então enfim, é todo esse combo. É importante nós dois estarmos com a terapia em dia para que a gente consiga realmente ter uma convivência agradável e pacífica ainda, apesar de todos esses desafios, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar que mudou na sua vida nesses 6 meses? Nada, eu comprei um cordão recentemente. Um cordão que ninguém sabe o que significa. Nem eu conheci esse cordão, pelo que eu entendi, esse aqui é o cordão da neurodivergência. Não necessariamente. Ele engloba mais coisas. Eu vi esse aqui, eu achei ele mais bonitinho. E eu falei, cara, eu não preciso, porque eu não preciso andar com um crachá no meu pescoço. Mas tem gente que precisa, e tem gente que sente essa necessidade e não se sente confortável. E eu pensei, cara... Já que não é necessário, vai pegar mais bonitinho. Eu vou pegar um cordão e eu quero sentir como é ter que andar com esse cordão. Então eu já fiz alguns testes de andar na rua com cordão. Pra quem não sabe, né, se você vê uma pessoa com um cordão assim, que tem desenhos de girassóis ou de quebra-cabeça, quer dizer que essa pessoa é autista. Fica o aviso. Não necessariamente, mas existe uma grande possibilidade dela ser. Porque ela comprou por acidente, né? Eu vejo muita gente comprando de girassol porque é fofinho. As pessoas não têm culpa, tá? É só, enfim, realmente precisaria ser mais sinalizado isso. Isso. Mas ajuda, por exemplo, já aconteceu de eu estar em algum evento acadêmico e ver a pessoa com um cordão de girassol e já sabendo que a pessoa tá no espectro, já ajuda quando a gente for interagir com a pessoa, saber que se você não vai chegar cumprimentando, abraçando, que você não sabe se a pessoa se sente confortável, que se você vê que a pessoa tá, né, agindo de uma forma um pouco diferente, você já entende. Então, eu acho muito útil o cordão nesses aspectos, assim, de você já sinalizar sem precisar falar pra ninguém, tipo, eu estou no espectro. Então, é bom ter consciência disso. O ser humano, ele é muito visual. Então, a partir do momento em que tu dá cor, dá formato a algo que não é muitas vezes visível ao olho da outra pessoa, facilita muito. Afinal, são deficiências invisíveis, né? Exato. Então, facilita muito na criação dessa ponte entre essas pessoas, para que tu entenda que não é necessariamente que ela respondeu de uma forma mais assertiva, que ela está sendo grosseira ou algo do gênero. E é bom lembrar que são deficiências invisíveis, porque a quantidade de comentários que a gente teve de que o Pedro não tem cara de autista...
O que é ter cara de autista, gente? Literalmente não existe. Infelizmente, existe o... Preconceito? Também. Estereótipo? Mas o estereótipo de que, novamente, o autista é aquela pessoa que vai ficar falando sozinha ou gritando. Ou que não vai falar, que não vai ser verbal, né? Que é um gênio. Cara, eu não sou Não burro, vai falar que você é burro, não. mas eu não sou um gênio, eu tenho minhas limitações. Existem sim autistas que também recebem diagnóstico de superdotação, de altas habilidades, mas não são todos, não é a regra, né? Eu não me encaixo, pelo menos eu não me vejo muitas vezes me encaixando no estereótipo. Não. A não ser em situações meio estressantes, como estar num lugar muito cheio de pessoas desconhecidas, ou ter que interagir com muita gente de uma forma que eu não estou muito acostumado. É por isso que não surpreendeu a gente o diagnóstico, mas também a gente não buscava ele porque não era tão claro, né? Exato, então quando eu me sinto mais confortável, eu acabo fugindo bastante do estereótipo. Mas, assim, novamente, tentem pensar que as pessoas e as deficiências no geral, não só o autismo, sempre fogem do que a gente realmente está acostumado. Não é só porque tu não vê que não existe. E eu acho que também fica muito claro, por exemplo, pra mim que conheço o Pedro intimamente, uma das perguntas até que teve quando eu fui passar pela consulta com a neuropsicóloga dele é o quanto ele age diferente quando ele tá comigo e quando ele tá com pessoas que ele não é tão íntimo. Pra mim é muito claro que ele é duas pessoas completamente diferentes. Nem pra ele não percebia tanto, mas eu vejo o quanto ele fala diferente, se porta diferente, se move diferente quando tá só eu e ele, ou até amigos mais íntimos, ou quando tá com pessoas, né, estranhas. Então são esses pequenos detalhes que acabam, né, mostrando, e se você não conhece a pessoa, você não vai perceber isso. E pra finalizar, fora todos os haters, pessoas fazendo comentários absurdos no nosso vídeo, tanto de achar ruim a gente comemorar o Pedro finalmente conseguir um diagnóstico, né, que foi um alívio pra gente poder ter essa resposta, e como a gente falou, trabalhar com isso, né, ninguém tá feliz por ser autista, por ter fila preferencial. A gente tá feliz porque o Pedro pode trabalhar em melhorar e ser mais feliz e ter uma melhor qualidade de vida. Teve também uma enxurrada de comentários de mulheres comentando que os filhos receberam o diagnóstico de autismo e elas viam também muitos sinais nos maridos, nos pais dessas crianças, afinal, é muito comum, é muito padrão que seja passado de pai para filho, né? É mais fácil o homem passar, que é uma doença realmente hereditária, né, genética. Não sei se eu usei um termo errado aqui, mas enfim, passa de pai para filho. E teve muitas mulheres que falaram que tinham esse problema que eu vejo no meu marido também vários sinais, mas ele não quer buscar um diagnóstico. Seja porque, eu já tô aqui com 30 e poucos anos vendo normalmente porque agora eu vou atrás de um diagnóstico, ou por uma negação. Você tem algo a dizer pra... O que essas mulheres podem fazer pra talvez ajudar elas a falar com esses maridos? Porque assim, o Pedro sempre foi muito aberto, então foi fácil pra mim chegar e falar pra ele: oi, eu acho que você tem TDAH, vai buscar ajuda. Tinha momentos que ele tava em negação também, que ele não ficava tão confortável, mas a gente tem uma comunicação muito aberta, né? Enquanto alguns homens têm uma negação muito forte sobre saúde mental, né? Sim. É difícil abordar o homem na questão de saúde mental porque existe o lado do orgulho masculino. E o orgulho masculino, ele tá vinculado sim ao machismo. Eu não gosto de trazer essa palavra porque ela dá um outro peso pro assunto, mas os homens, ele ainda tem muito o que aprender no quesito de se permitir sentir e expor os sentimentos, e expor as inseguranças e se permitir principalmente serem criticados em questão, e a se questionar se realmente tem pessoas falando pra mim que eu me comporto de uma maneira diferente ou que algo que eu faço é curioso. Será que realmente não tem algo ali? Então, assim, dica... Eu acho que o mais importante nisso que tu falou é entender que não é negativo receber um diagnóstico, né? Não, de forma alguma, não é negativo Não é um receber problema você diagnóstico. descobrir que você é autista, até porque se você já você descobrir não vai mudar você ser ou não é. Vai só te ajudar a trabalhar nisso, né? É muito difícil dar uma dica, porque não tem uma receita Não é pra tu universal, chegar. né? Mas se tu tem intimidade com... Provavelmente tu tem intimidade com teu marido, filho, pai, quer que seja. Abertura pra conversar sobre isso. Mas tente explorar realmente essa questão de conversar sobre coisas e se abrir sobre determinados assuntos e explorar essa vulnerabilidade que talvez ainda nem exista e que talvez o homem em questão ele só não saiba como manifestar. Então, primeiro tente explorar essa área para depois abordar esse tema de, poxa, eu notei isso aqui, talvez possa ser algo que a gente
consiga explorar, traria algumas respostas, traria mais segurança para mim, me faria ter mais paciência contigo, pode ser assim também. Converse. Conversar, explorar e incentivar um diálogo aberto e pacífico ajuda muito. Então essa é a melhor dica que eu tenho para dar, e ela não funciona só para esse quesito, ela vai funcionar meio que para tudo. Eu acho que é muito importante também, quando a gente fala do autismo, ainda é uma questão muito que visualmente as pessoas pensam em crianças. Então talvez para um homem adulto seja difícil também pensar nessa possibilidade, porque é uma coisa de criança, né? E eu sinto que talvez encontrar conteúdos interessantes, mesmo que sejam conteúdos engraçadinhos de homens adultos que estão no espectro, e que existe muito na internet, gente. O nosso algoritmo, como a gente pesquisou muito sobre isso, entrega muito conteúdo sobre isso. Homens, assim, ó, machão falando sobre autismo, sabe? Numa boa. Não é uma coisa de criança, não é uma coisa de adolescente, não é uma coisa do homem nerd sensível que não fala com mulheres. Sabe, tem homens autistas de todos os tipos, obviamente, então eu acho que talvez encontrar conteúdos também que possam ajudar as pessoas a identificar também possa ser interessante. Né? Algo que fica muito claro é que, novamente, existem os estereótipos e, infelizmente, os estereótipos são o que é mais divulgado, o que vende melhor. O que você vai ver na televisão, né? O que tu vai ver numa série, por exemplo, muitas vezes é o autista estereotipado, de que ele fala, grita, bate, ele chora, ele entra em desespero, gira prato, sai correndo. Mas existem também conteúdos em que abordam as pessoas no espectro e todas essas neurodivergências de uma forma mais normal, mais normalizada, digamos assim. E elas abordam as pessoas dizendo, olha, como é que é uma pessoa autista em determinada situação? Como é que elas se tratam entre si? Como é que pessoas neurotípicas convivem com pessoas neurodivergentes? Existe muito conteúdo que explora essa questão, só não é muito divulgado, ou às vezes não é muito conhecido. Talvez não chega tanto na grande massa das pessoas, né? Chega mais na nossa bolha. Exato, mas existe conteúdo. Então, manda conteúdo pro marido, manda conteúdo pro filho. Toma cuidado com amigos. Toma cuidado com o tipo de conteúdo. Realmente, talvez o conteúdo estereotipado não seja a melhor ideia de se mandar. Mas, assim, tem de sobra. Então corre atrás, manda, questione, converse, que vai dar certo. E, gente, só tem a melhorar com o diagnóstico. O diagnóstico não vai trazer nenhum problema. Pode trazer muitas questões, muita necessidade de um novo autoconhecimento. Eu tô passando pelo processo da avaliação agora, e é um processo assim que, tipo, tô descobrindo que várias coisas que eu vivi a vida inteira e que eu achava que era só meu jeitinho, na verdade, fazem parte da neurodivergência. E é um pouco assim, uau! Mas só tem a melhorar com isso. Qualquer autoconhecimento só vai melhorar a tua qualidade de vida, então, né, nesse caso também é a mesma situação. Então, pra gente ter o diagnóstico só melhorou o nosso relacionamento, a nossa convivência, e eu acredito que a vida do Pedro no geral também. Muito, melhorou muito. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, por favor, que a gente possa responder. Se você tiver alguma dúvida sobre a avaliação em si, pode deixar também, que eu vou trazer um vídeo falando só sobre a minha experiência da avaliação, em detalhes, quando eu terminar, mas provavelmente isso vai ser só no ano que vem, porque leva algumas semanas, né? O Pedro ainda vai ter que ir lá também falar sobre com a minha neuropsicóloga, assim como eu fui falar com a dele. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, pra gente poder continuar falando sobre isso e desmistificar um pouco, né, esse preconceito sobre a neurodivergência. Tá bom. Até mais.